Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Seguiam ambos juntos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. O Cordeiro de Deus que tomou o nosso lugar na cruz foi provido por Deus. Nós descansamos nesse Deus e é por isso que aqui estamos, nessa certeza também que Ele proverá para nós aquilo que nós necessitamos dia após dia, nessa certeza que Ele já nos concedeu o maior presente de todos, o seu Filho. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus, vamos dedicar ao Senhor esse momento. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que primeiramente perdoe os nossos pecados e transgressões, para que possamos nos aproximar de Ti, Senhor. Nós nos aproximamos mediante o sangue, ó Deus, não de bodes, nem de ovelhas, mas mediante o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz, ó Deus, para que aqueles que creem em Seu nome tivessem vida e vida em abundância. Por isso nós nos achegamos a Ti nessa noite, Senhor. Que em nome de Jesus possamos levantar aqui os nossos louvores, a nossa atenção ao Senhor, e que possamos fazer tudo aqui para a glória do Teu nome. Abençoe o Teu povo. Nós louvamos a Ti, ó Pai Santo, por essa semana preciosa em que nós lembramos aqui do nascimento do nosso Salvador. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor cumpriu a promessa feita, Deus, anteriormente, dizendo que viria, ó Deus, o Messias, e de fato Ele veio. E assim, ó Deus, o nosso coração se alegra nessa esperança também de que, ó Deus, o Senhor virá. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos em Ti. Abençoe-nos, ó Deus, que continuemos aqui agora diante deste novo ano que se aproxima, que possamos permanecer, Senhor, aqui com a nossa esperança em Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe aqui este culto no nome de Jesus. Amém. Aí em pé, convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 111. Salmo é o livro, o Salmo de número 111. Vamos fazer a leitura então participativa. Salmo 111. Eu lerei os ímpares e vocês lerão os pares, ok? Salmo 111. As obras magníficas de Deus. Então, eu vou ler aqui os versículos ímpares e vocês os pares, ok? Mesmo que as versões sejam diferentes, vamos tentar fazer a leitura juntos, tá? Vocês com os versículos pares. Amém? Salmo 111. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Vocês? Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Dá sustento aos que temem, lembrar-se-á da sua aliança. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Amém? Pode se sentar, queridos. As versões são diferentes, né? A gente pode fazer como algumas igrejas têm feito, né? Recomendar sempre que os irmãos comprem uma versão só, para a gente então não ter essa dificuldade. No futuro a gente pode adotar isso ou colocar na progressão, mas mesmo assim, importante é que vocês leiam. Esse salmo então fala aqui de fato das obras do Senhor e nos convida a render louvores a Ele, como nós lemos aqui em Gênesis 22, verso 7 e verso 8. Deus tem provido para nós aqui o Cordeiro substituto, e aqui no Salmo 111 nós vemos aqui falando das grandes obras de Deus.
E é isso que nos traz a esperança. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós podemos ver ali as marcas das pegadas de Deus. E isso nos dá força para continuar a nossa jornada. Então, não se esqueça disso jamais. Continue, então, firme buscando o Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir a nossa irmã Vanusa que estivesse orando ao Senhor nesse momento, agradecendo ao Senhor por sua palavra, agradecendo ao Senhor por essa semana. Amém, Jesus. Pai, nós rendemos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa honra, porque Tu és digno, Senhor, de tudo que nós temos para Ti nessa noite, Pai. E somos frágeis, somos imperfeitos, mas o que queremos Te oferecer essa noite, Pai, é a nossa gratidão, é o nosso louvor, amém, tudo que Tu tens sido para nós. Amém. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que através dela nós alimentamos o nosso espírito. Obrigada pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia derramada sobre cada um dos Teus servos. Amém. E seja sempre presente, ó Pai, para que nós possamos, no dia a dia, Senhor, revestirmos a Tua graça e do Teu amor e sermos verdadeiros cristãos, ó Pai, neste mundo. E seja sempre presente ao nosso lado, esteja presente com o culto dessa noite, porque tudo que foi feito aqui seja para a honra e glória do Santo Nome. Amém. E seja presente com cada irmão aqui, Senhor. Abençoe o pastor, abençoe eles. Sim, Jesus. E esteja cuidando deles, ó Pai, na liderança deste rebanho. Amém, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado por cada momento que vivemos na Sua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, lá em João 3,16 fala que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que melhor coisa é dar do que receber, porque nós vemos isso também no ser de Deus. Ele nos doou a vida, Ele nos doou aquilo que nós temos, e nós estamos no momento então que nós agora, em gratidão ao Senhor, nós ofertamos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E esse é o momento de adoração daqueles que são dessa igreja, e eu desafio você então que veio preparado a dar ao Senhor também aqui nesse momento a sua vida, a dar ao Senhor o seu trabalho, a sua família. Eu convido também os irmãos a orarmos pelas finanças de todos nós. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos provido com toda a sorte de bênçãos. Obrigado porque o Senhor nos deu o melhor presente, Cristo Jesus. E que possamos nos lembrar, Deus, dessa dádiva maravilhosa, Deus. Melhor coisa é dar do que receber. Que agora possamos também, Deus, aqui entregar ao Senhor as nossas vidas, entregar ao Senhor as nossas ofertas, nossos dízimos, com o coração alegre, Senhor. E que possamos viver aqui em gratidão, porque o Senhor nos deu, ó Deus, muito mais daquilo que pedimos, daquilo que nós necessitamos. O Senhor nos deu aquilo, ó Deus, que há no seu coração. Por isso nós te louvamos, te bendizemos. Abençoe os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas para também dar. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, Senhor. Abençoe o teu povo, no nome de Jesus. Amém.
agradecemos, ó Pai, por toda a Tua misericórdia, por todo o Teu amor, por toda a graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa mais uma vez, para te adorar, para te louvar, exaltar o Teu grande nome, ó Deus. Te peço para que o Senhor receba o louvor da sua igreja, de cada irmão que aqui está presente e continue na direção do nosso culto, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos, nesse momento, ouvir aqui um pouco do testemunho do nosso irmão Jarbas. É mais um agradecimento, né? Os irmãos sabem que ele passou aí por uma luta, mas graças a Deus ele está bem. Então, é um pedido mesmo de gratidão ao Senhor. Vou deixar aqui, né? Agradeço, então. Graças a Deus, irmãos. Amém. Na realidade, eu só queria compartilhar com os irmãos da alegria de estar aqui, né, de volta, né, depois desse período de quarentena, né, compartilhar da alegria do salmista Davi, no Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. No domingo passado eu tive a oportunidade de assistir o culto no leito do hospital lá em Conquista, né, através de uma videochamada, né, para mim já foi muito bom, eu digo para os irmãos, né. Mas o meu propósito é só, na realidade, louvar a Deus, louvar mesmo por cada momento, por cada instante. Nós somos testemunhas vivas do cuidado, do zelo do Senhor para com a minha vida, para com a minha vida da minha família. E o meu propósito aqui é só estar realmente compartilhando com os irmãos essa alegria, essa gratidão que está no meu coração. Ainda estou um pouco cansado, ofegante, os irmãos podem ver, um pouco da máscara também, né? Mas graças a Deus muito bem, de saúde, né? E assim, eu louvo a Deus primeiramente pela minha família. Não tem jeito para não emocionar, né? Pela vida da minha esposa, que com muita dedicação, amor, cuidado, carinho, né? De forma muito especial, cuidou e zelou de mim todos esses dias, né? Pelas minhas filhas também, que com muita dedicação, carinho, amor também, teve todo o cuidado e zelo pela minha vida, né? E sobretudo de Deus de uma forma tão especial e fazer com que isso seja, vamos dizer assim, algo de novo na minha vida. Eu peço a Deus hoje assim, de uma forma muito insistente até, para que esse propósito de Deus com tudo o que aconteceu nesses dias seja cumprido na minha vida, que não venha a ser esquecido em momento algum, né? E tudo seja na forma da vontade dele seja cumprido. Então é só compartilhar mesmo dessa alegria e agradecer grandemente também pela vida de cada um dos irmãos que dedicou tempo em oração pela minha vida. Eu sei que os irmãos oraram por mim por vários momentos e assim eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e agradeço também. E Deus abençoe grandemente. Amém. Louvamos a Deus, né, irmãos? Porque nós vemos aqui Deus cuidando, né? Então, nós vamos nos lembrar disso, né? Que nós dependemos mesmo do Senhor. Nós cumprimos o nosso papel, nós vimos muito bem isso aí com o irmão Jarbas, né? A gente se cuida, a gente tenta se submeter a todos os procedimentos, mas há coisas que elas estão acima de todos nós. E eu faço esse desafio para os irmãos mesmo nesses dias a se lembrar disso. A nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Nada nem ninguém nos separará do amor de Deus por meio de Jesus na vida. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nada. Tá? Então, nós possamos ter essa certeza para continuarmos aqui. E esse é o desafio que nós temos feito para buscar o Senhor. Vamos orar então? Vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas. Eu desafio você então que precisa se apresentar ao Senhor, ou apresentar um parente, um amigo que está enfermo, ou apresentar o seu trabalho, ou apresentar algo que há no seu coração. Se coloque em pé, nós vamos orar nesse momento uns pelos outros. Vamos agradecer também a Deus pelo cuidado de Deus sobre a vida do irmão Jarbas.
Soberano Deus, amado Pai, nós te damos graças a Deus pelo teu cuidado, pelo teu trabalhar em nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado com a vida do irmão Jabas, porque o Senhor, ó Deus, esteve com o teu servo, o Senhor fortaleceu a sua família. Obrigado porque, ó Deus, ele está aqui conosco, Senhor. Nós nos alegramos nisso, Senhor. E agora, Senhor, nós, pela fé, apresentamos aqui as nossas vidas, Senhor. Ser com esses homens e mulheres que se colocaram de pé, precisando, Deus, do cuidado do Senhor na sua saúde, na saúde de algum parente. Que o Senhor esteja cuidando, Deus, dos teus filhos. Ser com aqueles que estão se apresentando ao Senhor, pedindo forças para continuar a jornada cristã. Que nós possamos, ó Deus, deixar todo o embaraço do pecado e seguirmos prontamente, ó Deus, a nossa carreira com Cristo Jesus. Abençoe também aqueles que se apresentam ao Senhor, o seu trabalho, a sua família. Que o Senhor, ó Deus, esteja dando sabedoria, de direcionamento e prosperidade para o teu povo, Senhor. E aqueles também, ó Deus, que se levantaram por questões aqui que eu sou incapaz de mencionar, mas o Senhor já sabe. Pedimos ao Senhor que o Senhor use essa circunstância para nos moldar, para nos transformar. Mas que o Senhor atenda a oração do teu servo e abençoe o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amados, podem se sentar. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos trabalhar aqui do verso 2 ao verso 10. E nós lembramos aqui que Pedro, ele diz que Jesus Cristo é a nossa única esperança todos os dias. O cristão perdeu de vista a eternidade, o privilégio, a alegria da eternidade, a certeza da eternidade. Disse que quando Nero iluminava Roma com os crentes presos em estacas ali em Roma, o que chamava a atenção era a fé do povo de que os seus corpos seriam queimados ali, mas as suas almas estariam guardadas com Cristo Jesus. É interessante que há muitas pessoas que morrem por glória, por vitórias. Por exemplo, aqueles que iriam conquistar cidades pensavam que morrer por aquela glória, por conquistar uma cidade importante, era algo maravilhoso. Havia pessoas que morriam, por exemplo, por fortunas, enfim. Mas a história nos mostra que a história de homens e mulheres que amavam tanto a Deus que a morte foi incapaz de roubar a sua fé, a sua esperança e a sua alegria. É a história, por exemplo, como nós vemos de Tiago: Senhor, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos esse Tiago ali em Atos dos Apóstolos, quando ele é apedrejado. Nós vemos aquele jovem ainda, não desesperado, não fora de foco. Vemos ele prontamente confiando na vida pós-morte. Mas essa vida pós-morte não baseada em suas obras, nem baseada em reencarnação, mas baseada em Cristo Jesus e na ressurreição. Então, por isso que Jesus Cristo deve ser a nossa única esperança. Agora eu queria fazer a pergunta para você: que tipo de cristão é você? Eu não estou perguntando que tipo de crente, que igreja que você frequenta, mas assim, que tipo de cristão é você? Porque o cristão é aquele que se identifica com este que foi ressuscitado. Que tipo de cristianismo você tem vivido em nossos dias? Então nós vamos trabalhar aqui 1 Pedro capítulo 2, do verso 2 ao verso 10. Eu te desafio também a se colocar em pé. 1 Pedro é o livro, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra
a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Soberano Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos faça, Deus, aqui povo santo, propriedade exclusiva do Senhor, e que a nossa vida cristã aqui, Senhor, esteja em pleno desenvolvimento, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amados irmãos. Aqueles que creem em Cristo Jesus como única esperança, eles vivem em crescimento. Esta é a grande ideia. Os que creem em Cristo Jesus como sua única esperança, eles amadurecem, eles se tornam templo e sacerdócio, são povo de Deus. Já dissemos aqui no capítulo 1 um pouco do contexto aqui de 1 Pedro. A igreja cristã estava sendo perseguida. Naquela época não tinha nenhuma emissora de TV ali apresentando o Evangelho como uma nova moda, como uma moda que é igual às outras. Pelo contrário, naquela época quem se identificava com o cristianismo ou entregava alguém que era cristão, ele tinha os seus bens, as suas heranças, família ali retirado. Na Idade Média também nós lembramos da história de William Tyndale. O William Tyndale é um dos pré-reformadores que começa a traduzir a Bíblia para o inglês, para que o povo inglês, tivesse contato com a palavra de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, se levantando contra o desenvolvimento do cristianismo, em sua época, ela criou a Inquisição. E quando os inquisidores chegavam em uma casa em que eles suspeitavam que haviam ali traduções da Bíblia, eles procuravam, se eles achassem qualquer porção um pedacinho da sua Bíblia, aquela família seria exterminada. E é interessante, em um dos filmes, contando um pouco da história de William Tyndale, não sei se é real ou se só uma ilustração, esses inquisidores chegam numa casa em que eles perguntam para uma criança e pedem para a criança citar o Pai Nosso. Até então as missas eram em latim, não havia tradução ainda. E a criança inocentemente cita não a reza, mas o texto bíblico do Pai Nosso. E sua família e ela são conduzidos para a morte. Esse é o contexto aqui de 1 Pedro. O cristianismo não é visto nesse momento aqui como algo aceitável por todos ali. Quem se apresentava como cristão se apresentava porque sabia que Jesus Cristo é
a sua única esperança. Não tinha medo de nada. E ele preferia então se apegar a Cristo do que se apegar a outras coisas. Por isso, nós vemos aqui nesse texto que quando nós sofremos, quando a igreja sofre, a igreja é desafiada a se parecer com Cristo Jesus. Quando sofremos, nossa vida separa aquilo que é importante daquilo que não é importante. Não é, irmão Jarvis? Você lembra quão maravilhoso é você poder fazer qualquer coisa simples, sem restrição. Mas nós estamos perdendo isso. O cristianismo que nós estamos desfrutando ultimamente é o cristianismo pop, em que nós não queremos nos comprometer, e principalmente não nos comprometer com Cristo. Mas no capítulo 2, Pedro começa aqui a trabalhar e lembrar que mesmo em sofrimento, mesmo em dificuldades, em lutas, nós precisamos nos perguntar: quão crentes nós somos? Ou quão cristãos nós somos? Nesse contexto de provações e dificuldades extremas, Pedro escreve então essa carta, encorajando o povo de Deus a se desenvolver. As tribulações, os sofrimentos que nós temos neste mundo aqui são oportunidades de desenvolvermos a nossa fé e de não sermos mais os mesmos. Então Pedro visa aqui em sua carta encorajar os irmãos aqui a se manterem firmes, lembrando que nesse mundo aqui nós podemos perder muitas coisas. Da noite para o dia, uma pessoa rica pode se tornar pobre fazendo um péssimo investimento. Alguém pode roubar seus bens, mas há algo que nem o tempo, nem os homens, nem nada neste mundo pode tirar de você a sua fé em Jesus. Em meio às lutas da vida, é hora então de exercermos a fé. No meio das provas e dificuldades, como eu lembrei aqui da história de Estevão, em Atos dos Apóstolos, aquele homem manteve sua fé firme, como os crentes em Roma, entregues a leões, hasteados em hastes e queimados em praça pública. Eles permaneciam ali, firmes com a sua fé em Jesus. Eles eram ali pessoas que viviam pela fé. E nós precisamos ser esses crentes que vivem pela fé. Em meio às lutas da vida, é hora então de exercermos e mantermos a nossa esperança em Cristo Jesus e na eternidade. Nós precisamos ser como eles, crentes em Cristo, cristãos, crentes em Cristo que possuem uma marca inconfundível. Não a da casca, não de roupas, não de costumes, cabelos, não é isso. Essa marca é a marca da vida, é a marca que se apresenta nas palavras, nas atitudes, nas ações. Então, é esta marca inconfundível de cristianismo que Pedro começa agora a dizer para a sua igreja que eles precisam ter. E ele diz então que eles precisavam crescer em Cristo. Eles sabem que Cristo, quem é Cristo? Porque Pedro e a palavra de Deus está falando quem é Cristo, mas agora ele pergunta para eles então como eles são. E eles precisam crescer. Assim, o nosso texto aqui nos mostra que os verdadeiros salvos, os crentes, eles possuem cheiro, eles possuem altura, eles possuem forma, semelhança aqui de Cristo Jesus. Estou falando aqui de maneira simbólica porque o texto está dizendo é que nós precisamos ser cristãos que de fato vivem aqui as
atitudes de Cristo, possuem identidade com Cristo. E o texto então trabalha aqui quais são aqui as marcas dessa identidade com Jesus. Primeiro, eles buscam crescimento e alimento. Olha aí, como bebês recém-nascidos desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora provaram da bondade do Senhor. Veja que a minha versão que eu li aqui, ela diz assim, vos seja dado crescimento para a salvação. É interessante que em algumas casas é comum isso. Os pais escolherem um canto ali da casa e eles começarem então, ou escrever, ou fazer um desenho ali de 1 metro, e eles começaram a marcar a altura dos filhos. E aí o filho vai crescendo e ele vai marcando, né? Eu não tenho filhos, assim sendo, tenho que ter cachorros, né? Em especial, eu agora tenho uma pastora, tá? A única pastora que a Bíblia aceita e que eu aceito também. E aí, eu quero fazer lá na cozinha para mim ver o desenvolvimento dela, né? Está com 2 meses, 5 kg e 300 gramas. É a minha Lola. Eu quero ver que tamanho que ela vai chegar. Já vi que ela com 6 meses, né? É enorme. É interessante que vocês fazem isso com os filhos. Mas chega um momento que nós não fazemos conosco mesmo, porque para de crescer. E nós achamos que na vida cristã também é assim. A gente entra na igreja, a gente aprende o falatório dos crentes. É assim que a gente fala? Graça e paz, boa noite, né? Não, isso aqui é do mundo, isso aqui é de Deus. Pronto, né? Confere. Se batiza, confere. E aí a gente senta nos mesmos bancos, passa 20, 10 anos nos mesmos bancos, achando que isto é cristianismo, ou então achando que, ei Deus, o Senhor é bacana demais, então estamos quites. Olha aqui Deus, eu estou entregando aqui meu dízimo e minha oferta, tá? Estou pagando então a minha mensalidade de bênçãos, eu quero uma semana abençoadora. Só que isso não é cristianismo, nem ser cristão. Nós precisamos nos perguntar, como está o nosso crescimento? Infelizmente então, o que nós temos visto na igreja são pessoas que estão muito tempo como membro da igreja, mas que não tomam nenhuma iniciativa. Nada contra ficar nos mesmos lugares, mas tudo contra a falta de desenvolvimento espiritual, a falta de busca. Então, creio que aqui Pedro está desafiando aquela igreja a desejar aqui de maneira ardentemente, como crianças aqui, o genuíno leite espiritual. O que Pedro está falando? Isso tem tudo a ver também com quando o Senhor fala lá das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são pobres de espírito. Jesus não está falando de uma pessoa que entra com a sandalinha havaiana furada, uma bermuda rasgada. Jesus não está falando desse tipo de pobreza. Ele está falando do tipo de pobreza no contexto de humildade, em que você nunca acha que você sabe tudo e que você sempre tem algo para aprender. Você se vê como um copo em que sempre dá-se para colocar mais um pouco de água. Porque o dia que você acha que você está cheio, o dia que você fala para você, eu já sei tudo na igreja, não preciso de mais nada, você perdeu. Você perdeu tudo. Seu coração se tornou soberbo e orgulhoso, você deixou de desejar ardentemente o leite, o crescimento. E é interessante como é que a gente aprende tudo na igreja, praticamente. Principalmente os filhos dos crentes que não nascem crentes, e eles acham que não precisam de sua conversão. E já conversei com alguns meninos, eles sabem quase tudo do culto, ou conhecem tanto a Bíblia que sabem onde fica o livro, mas às vezes não tem contato com o livro, tem contato com o conhecimento. Ele sabe da liturgia todo dia do culto, ele conhece as músicas, mas ele só conhece,
É por isso que Pedro está dizendo aqui para sermos como crianças. Essa analogia é interessante, é a comparação de Pedro então com os bebês. Aqui não é chamar os crentes ali de maturos, mas sim de dizer para eles: sejam como crianças que desejam, que pedem. Observe então que a gente devia imitar o bebê que busca o leite materno, sua única e verdadeira fonte de alimentação. Essa comparação é interessante porque Pedro está dizendo para os irmãos: se desenvolvam. O verso de número 2 que eu li diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas um genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para salvação. Ele não está falando receba a salvação para que você tenha salvação, ele fala crescimento, porque esse é o desejo de Deus, irmãos, que nós vamos crescer, que nós vamos desenvolver a nossa vida cristã. Deus nos pergunta constantemente como nós vivemos o nosso cristianismo, e a resposta que nós vamos dar não é aqui com palavras, mas é em casa, com os afazeres domésticos, é do trabalho, é no dia a dia que nós testemunhamos a nossa sede e fome por Deus, por Sua palavra. Mas qual é o objetivo então de buscar esse leite puro? E esse leite é a palavra de Deus. É crescer, é experimentar plenamente a salvação. Algumas vezes nós nos esquecemos disso. A ideia aqui é que uma criança toma alimento saudável, ela se desenvolve de forma saudável, ela continua crescendo. E é importante, irmãos, nos dedicarmos à palavra de Deus. Que tipo de alimento espiritual você tem tomado e ingerido? Qual é a fonte da sua alimentação para a vida espiritual? Não se contente com gotas, mas busque intensamente, ardentemente, como diz Pedro aqui, esse leite espiritual, a palavra de Deus, para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver. Buscando a palavra de Deus que nos dá a vida, nós podemos ter essa certeza da vida eterna, da esperança, por meio da palavra de Deus. Quanto mais da palavra de Deus nós colocarmos em nossos corações, menos teremos de palavras dos homens. Quanto mais da palavra de Deus em nossos corações, mais confiança, mais esperança, mais fé, mais alegria, menos pecado. Essa é a relação importante. Primeira característica então daqueles que se parecem com Cristo, daqueles que fazem de Cristo a sua esperança, eles estão buscando esse crescimento, eles se alimentam da palavra de Deus. A segunda, eles se tornam templo de Deus. Verso 4 diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para conceder grande honra. Verso 5: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Lá em Romanos 12, verso 2, Paulo fala para a gente oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Aqui Pedro está dizendo que nós somos aqui a habitação de Deus, e ele diz aqui que nós precisamos então oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esta é uma marca muito diferente. O verdadeiro cristão, ele entende isso. A igreja de Cristo não se fechou nessa pandemia. O templo sim, e esse lugar que vocês estão aqui, de fato, ele é passageiro. Ele é transitório. Mas aqueles que entregaram suas vidas a Cristo Jesus se tornam a habitação de Deus, porque a sua vida está erguida sobre esta pedra angular. Esse texto é um texto muito significativo, porque agora Pedro ele tem em mente aqui o que? Essa metáfora
do leite, ele passa para essa metáfora agora do edifício, do templo, algo firme. E ele diz que Cristo é esta pedra viva em que nós somos edificados, então, o templo de Deus. Veja então como tudo começa aqui. À medida em que nós entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, essa pedra rejeitada por outros é uma pedra viva. Por meio então dessa pedra viva nós nos tornamos templo de Deus, habitação de Deus. Isso tudo por causa da obra de Jesus Cristo. Cristo é a base da igreja. Eis a razão do cristianismo durar. Porque a sua base é viva. Ele não está no túmulo. Ele está vivo. A igreja tem sido perseguida em muitos continentes, mas ela jamais será vencida, porque o fundador da igreja não sou eu, mas Cristo Jesus. Cristo é o fundamento, é a razão de existir da igreja, seu Salvador, seu Senhor, seu Criador, seu dono. E Ele habita no coração do crente por meio do seu Santo Espírito. Depois de Pedro explicar que nós devemos desejar a palavra de Deus, esse crescimento, Pedro traz essa afirmação para o povo. Porque o contexto ali é que o povo não tinha tempo. O povo não podia adorar. Como na China, há cultos em que as pessoas não falam, gesticulam, cantam com os lábios ao Senhor. Porque Pedro queria dizer para aquele povo o seguinte: olha, vocês não precisam de templo. Vocês são um templo. Jesus habita o coração do crente. Vocês são pedras vivas, edificadas, vivificadas por Jesus. A ilustração de Pedro, então, remonta aí o templo de Jerusalém e o sistema de sacrifício judaico. Mas a ideia é de que nós não precisamos mais do templo. Nós somos o templo do Senhor. Sacerdotes. Nós somos então responsáveis aqui pela adoração a Deus, pelo culto ao Senhor. Isso não quer dizer privilégio, mas missão. Nós precisamos então aqui, como sacerdotes então do Senhor, adorá-lo constantemente, nos dias bons, nos dias difíceis, como no contexto aqui de 1 Pedro. Os versos 6 a 8 nos explica que Cristo é essa pedra principal. Pedro então está dizendo o seguinte: por que nós podemos então descansar e estarmos seguros? Jesus Cristo é a pedra viva e Ele é a nossa única esperança. Esta pedra principal também é fundamental. Foi Deus que pôs Jesus como a base da igreja. Em Jesus nós temos a garantia de que não seremos envergonhados. E essa é a pergunta: se nós de fato estamos alicerçados em Cristo, se nós de fato estamos nos parecendo cada vez mais com Ele, com a Sua palavra. Como eu disse aqui nos domingos anteriores, a palavra de Deus é esse espelho que nos lembra onde estamos sujos ou desarrumados. Quanto mais você abre a palavra de Deus, mais ela te mostra quem você é, os seus pecados. Quanto mais você abre a palavra de Deus, ela te desafia então a reconhecer seus pecados e buscar o perdão. Quanto mais você lê a palavra de Deus, ela te mostra quem você deve ser, a imagem que você deve procurar ser, a imagem de Jesus. E é por isso que Pedro fala aqui que é a pedra fundamental. Outros rejeitaram. Pedro está afirmando que muita gente
de algum modo, cometeu o grande erro de olhar e de conhecer um pouco de Jesus e ainda assim o rejeitou. Isso aconteceu no passado. Ainda acontece em nossos dias. Tem gente que nasce dentro da igreja. De maneira figurada, tá? Nasceu no hospital. Nasce na igreja e ele aprende tudo direitinho. Passa por todas as classes. De crianças, berçário, classes de juniores, adolescentes, embaixador do reino, decora diversos versículos bíblicos. E aí, um dia, mundano. Rejeito o Senhor. Porque muitas das vezes nós aprendemos a ser religiosos, e como tem religiosos também dentro das igrejas evangélicas, mas não aprendemos a sermos crentes em Jesus. É por isso que é importante lermos a palavra de Deus, é por isso que precisamos reconhecer a Jesus e fazer de Jesus a nossa pedra viva. Quando alguém rejeita afirmar sua vida espiritual sobre esta pedra viva chamada Jesus Cristo e sua palavra, ele acaba por rejeitar a Cristo e jogá-lo fora. Para esses, então, a pedra principal se torna pedra de tropeço. Olha o verso 8, o que o verso 8 diz? Olha aí. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Pedro explica então que rejeitar a Cristo, não obedecer a palavra de Deus, é cair para um destino longe de Deus. Se sua vida não é edificada por Cristo, sua palavra, o resultado é queda. Mas nós estamos, irmãos, apavorados com as quedas humanas. Com a queda aqui, com a queda da morte, que é uma queda, você cai no buraco. Com a queda das finanças. Mas a horrível queda é a queda da alma. Quando nós rejeitamos a Jesus. Que cristão nós somos? Que porcentagem de Cristo você tem vivido na sua vida? Pedro está dizendo para a sua igreja: olha, vocês são sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós precisamos entender isso. E aqui nós chegamos então à última característica desse povo aqui, que se identifica como Cristo. Nós somos povo de Deus. O verso 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que Pedro então diz o seguinte: no Antigo Testamento o povo de Deus era Israel, mas Israel rejeitou então a sua missão de ser a luz de Deus para as nações. E agora Pedro então se volta para os crentes, para os cristãos, declarando que eles são o povo de Deus. Pedro afirma que assim como Deus escolheu Israel e Israel rejeitou, agora Deus escolheu a igreja. Assim já não há mais distinção entre judeu e gentil. Nós somos a raça eleita, uma nova geração, um novo povo, uma nova sociedade. Somos povo de Deus. Lembramos que no capítulo 1 ele faz esse contraste entre a vida aqui e a vida na eternidade. E ele lembra que nós somos peregrinos. Mas a gente quer criar raiz. Qual a sua nacionalidade? Eu sou brasileiro. Se você estiver num grupo de pessoas estrangeiras, você vai defender com unhas e dentes a sua origem.
Se você estiver no grupo de baiano, for o único mineiro no meio, você vai defender com unhas e dentes o queijo, o alho, o sol, o trem, o moço e vai lá mais outras coisas, né? E se você for o único baiano no grupo de paulista, você vai mostrar para eles que você é um cara trabalhador, sim senhor, e que eles estão tudo errado. Nós nos apegamos à nossa origem. E aqui no verso 9, Pedro nos fala: lembrem-se, não importa se você é baiano, mineiro, paulista, cearense, você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Nesta parte do texto, então, Pedro mostra isso claramente. Pedro fala que nós somos uma nação santa. Nós somos uma nação santa. Nós somos de lá, não daqui. E eu gosto muito de fazer essa ilustração, irmãos, porque nós defendemos tantas coisas daqui com unhas e dentes. Se eu mandasse você, por exemplo, vir aqui na frente com a camisa do seu time de coração, tirar sua camisa do coração e colocar a camisa do seu time rival, você não faria isso nunca. Se eu pedisse para você rejeitar sua cultura, sua comida, você não ia fazer isso nunca. Porque nós, tão facilmente, irmãos, rejeitamos a nossa origem. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós somos povo de Deus. Assim sendo, irmãos, nós precisamos de fato nos apegarmos a Ele e defendermos com unhas e dentes aqui os valores cristãos e a Sua palavra. Nós precisamos nos parecer cada vez mais com Jesus. Pedro fala isso aqui. E veja que ele diz que nós somos povo santo, separado, essa é a ideia, separado desse mundo, apegados a Deus. Deus nos salvou do pecado, nos separou para servirmos a Ele. Isto é santificação. Santificação é a marca da igreja. Lembra do verso 2? Como bebês, vocês precisam desejar o leite para encolher todo mundo, ficarem todos inertes, raquíticos. O que ele queria? Crescimento. Santificação é isso. Você está há quanto tempo no mesmo lugar na igreja? Nada contra se sentar no mesmo lugar. Mas você está há quanto tempo aqui no mesmo lugar, espiritualmente falando? Eu já sei tudo que acontece aqui na igreja. As liturgias do culto, como é que o pastor gosta de fazer as coisas, porque eu estou aqui, ó, pós-doutorado em sistema de igreja batista. Nós somos desafiados a crescer em santificação, porque a santificação é uma marca da igreja. Servir a Deus de um modo exclusivo faz parte da nossa identidade como nação santa de Deus neste mundo. É por isso que Pedro fala: vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer que só Deus, somente Ele, é o proprietário da sua vida. Não um aglomerado de empresas ou de gentes que compraram. Você é propriedade exclusiva de Deus. Pedro está dizendo para aquela igreja, para que a igreja compreendesse essa realidade de servir tão somente a Deus. E isso é adoração. Nós adoramos a Deus, quer dizer que é só Ele que nós adoramos. O resto nós rejeitamos. Nós somos dele, e somente por Ele. Vivemos para Ele. A grandiosidade da igreja cristã é isso. A linguagem, o ir e o vir, o trabalhar, o ser em casa, o ser na escola,
testemunho: você não é daqui, você é de outro lugar. Porque aqui todo mundo só faz isso aqui, todo mundo só mente. Aqui todo mundo só fala de ganhar dinheiro. Aqui todo mundo só fala de pegar mulher. Aqui todo mundo só fala de ser um sabichão esperto que se destaca no meio de todo mundo. E sua vida aqui está na contramão disso tudo. Você é de onde? Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Ele. É por isso que nosso cristianismo precisa ser confrontado. Porque nós não podemos nos acostumar com os mesmos lugares. Nós não podemos agradar somente os homens, mas agradar a Deus. E ainda que nos mesmos lugares, espiritualmente nós precisamos estar em desenvolvimento, em crescimento, em submissão a Deus, a sua palavra, servindo a Deus. No final do verso, Pedro fala o fim disso e o propósito disso: para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o fim. Quanto mais nós nos parecemos com Cristo, quanto mais nós crescemos, nós anunciamos o mundo, nós proclamamos ao mundo as virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Olha o propósito então de sermos nação santa, eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele. Quem é esse daquele aqui? Cristo. Ele nos chamou. E isso é a igreja. A igreja não é o céu na terra. É uma comunidade de pecadores redimidos. Mas é uma comunidade de pecadores redimidos avançando, procurando cada vez mais deste leite espiritual, desse crescimento, de ser templo, de ser povo de Deus. E à medida que ele faz isso, ele está proclamando as virtudes de Jesus. William Barclay, o grande escritor cristão, ele esclarece que a missão do cristão é contar, transmitir aos outros o que Deus tem feito por meio da sua vida, por meio da própria vida e das próprias palavras. O cristão é uma testemunha do que Deus tem feito por ele, pela mediação de Cristo Jesus, por meio de sua vida. É a história do seu Zé, simples, que se converteu e que se encontrou com um doutor, e o doutor perguntou para ele assim: você crê mesmo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Ele falou: eu creio. Você pode provar? Eu não. Cientificamente não. Agora eu creio, porque eu era um bêbado e ele me transformou. É o que William Barclay está falando aqui. A missão do cristão é contar o que Deus tem feito por meio da sua própria vida. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida, a mudança que Ele tem feito na minha vida. Quem se entregou a Cristo, quem fez de Cristo a sua única esperança, vive em crescimento, não pode ficar parado. Nós precisamos deletar, acabar com essa mentalidade de crente que entra na igreja como se fosse um supermercado.
Eu quero esse louvor, hoje a bateria não estava boa, hoje eu não gostei dessa pregação que falou sobre pecado, eu queria uma pregação sobre vitória, sobre bênção, sobre saúde. Hoje eu não gostei de fulano que sentou do meu lado. E assim a gente vai achando que igreja é supermercado, que a gente escolhe algumas coisas e coloca ali, outras coisas a gente deixa para lá. Que a gente acha que igreja é sentar e esperar receber. Essa visão é totalmente equivocada do cristianismo, porque o cristianismo é movimento, não de gritaria, não de emoção, mas de transformação de vida. Onde é que você foi? O que você está fazendo? Você está diferente. E diferença não de costume, não de tamanho de cabelo, nem de tamanho de saia, nem de roupa, mas de vida. Porque os cristãos lá em Roma, quando eram dilacerados pelos leões, ou erguidos em estacas para iluminar Roma, testemunhavam com o brilho dos olhos que nem a morte poderiam separá-los de Jesus, porque Jesus é a única esperança. Os que têm Cristo, então, como sua única esperança, vivem em crescimento, vivem buscando se parecer com Cristo. Mais uma vez eu te lembro a história de Gandhi, um país colonizado pelo país cristão, e Gandhi ensinava e ele falava para seus seguidores que não comprassem os produtos ingleses, a fim de que os ingleses então libertassem a Índia. Em certa ocasião, Gandhi está lendo a Bíblia e alguns soldados ingleses cristãos chegam para ele zombando: você por acaso deseja se tornar um cristão como nós? E ele diz, dai-me o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Que nós possamos, irmãos, crescer espiritualmente, que possamos buscar esse alimento da palavra, que ela seja esse espelho revelando os nossos pecados, mostrando quem nós devemos ser, e que ainda que nos mesmos lugares estejamos há anos-luz de crescimento espiritual, de vida com Deus. E eu louvo a Deus porque há muitos crentes que nesses dias de lutas têm usado os seus joelhos, as suas Bíblias, para se aproximarem mais de Deus. Amém. Que Deus então nos conceda cada dia mais de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo marque nossas vidas de tal maneira que seja impossível nos calar. Você andou com Cristo, você esteve com Ele, você se parece com Ele. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor, obrigado por Tua palavra. Rogamos do Senhor, a Deus, que aqui, Senhor, a nossa esperança e total confiança seja depositada aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que possamos aqui, Senhor, viver em crescimento espiritual, dessa certeza que Jesus Cristo é a nossa pedra viva, que nós somos templo de Deus e que também somos povo de Deus. Nos ajude, Senhor, aqui a cada dia, Senhor Deus, a sermos diferentes, a testemunhar de Jesus e nos parecer mais com Ele, no nome de Jesus. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.